Ele é professor, linguista, autor de uma nova gramática do português brasileiro, Ataliba Castilho. Venha pra cá. Eu só não entendi o seguinte, gramática do português brasileiro. Não houve uma unificação aí do português exatamente para que um sirva para todos? Não, a unificação que houve foi da ortografia. Isso só a forma escrita. Mas uma legislação não consegue rearticular duas modalidades do português que estão se afastando progressivamente. Não, então, já estão bem afastadas. Bem afastadas, não é? Então, desde meados do século passado começou esse afastamento. Então... Tem uma coisa que eu achei muito curiosa, que quando o primeiro livro que eu escrevi, o Xangô, eu usava a palavra cavanhaque. Em Portugal, ninguém mais sabia o que queria dizer cavanhaque. Mas calma, porque a gente aqui falava um português, de certa forma, seiscentista, porque parou ali, né? E cresceu para um outro lado e eles cresceram por outro. Então, mas o que é? É barbicha. Eu falei, então, barbicha é cavanhaque. Só os caras mais descolados e tal, que conheciam bem a língua, é que se lembravam. Eu tenho a impressão que isso acontece muito também na gramática. Ah, sim. Isso acontece muito na gramática e eu procuro caracterizar isso nesse meu livro. Você veja, o sistema de pronomes do português europeu é distinto do nosso agora. Vai dando exemplos. Por exemplo, nós ainda temos o tu, porém é mais nas regiões periféricas do país. O você tomou conta do tu. O vós desapareceu. Talvez na missa, não é? Mas não se usa mais o vós. Nós usamos, em lugar de nós, pode ser nós o agente. Em lugar de vós, você, ou então o senhor, se há mais formalidade. Então, esses pronomes estão desaparecendo. Se eles desaparecem, muda a morfologia do verbo. Fica mais simples. Imagina, eu digo assim, eu falo, você fala, ele fala, a gente fala, eles falam. 3 formas só. Não é mais aquela morfologia complicada do nosso tempo, não é? Mas tem uma coisa... Das gramáticas antigas. Tem uma coisa que eu acho curiosa. Você falou no tu. Mas o tu que se usa no Brasil também é corrompido, vamos dizer, porque não é tu vai, né? É bem então, como no Rio Grande do Sul. Não, tu disse isso, até tem alguns ministros gaúchos, que foram ministros de educação, que falavam com essa modalidade, vamos chamar. Não se pode chamar de erro, não é? Já que tem toda uma se as pessoas estão falando, que estão se entendendo, não é? A questão do erro é bem mais complicada do que imaginar que se alguém diz tu diz e não tu dizes, então isso já foi um erro, né? O erro é quando a pessoa fala e o outro não entende. Aí foi erro. Responde em árabe. Sabe que eu achava que isso era café? Mas você quer um café? Eu não quero, mas eu sempre achei que isso fosse café. É o que o convidado quisesse, que é um uísque, que não, não. E você vai me dar uma caneca dessa? Só não dessa? tem miojo, claro. Miojo não tem. Miojo nem a sopinha da... a sopinha de envelope da Beth. Eu vou tomar de pacote. De pacote. Pacotinho. Alex precisa providenciar para ter a mão. A gente tem que ter tudo aqui para os convidados. Tá certo, senhor. A dona Beth, por exemplo, deixou de tomar a sopa de pacote porque não tinha. Nossa, vai ter que pegar. Desculpa, Ana Beth. Professor, tem uma coisa que eu costumo dizer e aplicar, aliás, aqui no meu programa, desde que começou há 22 anos, eu instituí que eu ia chamar todo mundo de você. Tanto o sapateiro como o presidente da República. E no começo o Atulara ligou para mim porque eu entrevistei o professor Bulhões, com 90 anos, 90 e tantos anos, e eu chamava ele de professor, tal, mas de você. E aí ele me ligou e falou, olha, não pode falar, com 90 e tantos anos, um senhor de... Mas sabe qual é o problema? É que no Brasil, o senhor não caracteriza só uma diferença de classe
muito mais uma diferença de classe social. Quer dizer, você chama o médico de senhor e chama o ascensorista de você. Enquanto que na França, o ministro é chamado de vous e o ascensorista também é vous. Então eu resolvi fazer isso e tal. Ele falou, não sei se eu concordo. Passou um mês e meio, eu entrevistei o Luiz Carlos Prestes e fiz a mesma coisa. Isso criou uma soltura, uma intimidade, que de repente, no meio da entrevista, ele falou assim, a Olga foi o grande amor da minha vida, coisa que ele nunca disse antes em entrevista, porque quebrou uma formalidade. Aí o Otto me ligou de novo e disse, você tinha razão. Fale você. Então, porque eu acho que você é realmente, não é só pelo lado do informal, é pelo lado de não fazer uma divisão social que acaba. Imagina num programa, 3 pessoas que eu entrevisto, uma é o presidente da República, a outra é um sapateiro. Aí eu chamo um de senhor e o outro de você. Acabou, né? E o que é engraçado nisso é que você teve uma origem muito formal, altamente formal. Era o tratamento, era Vossa Mercê. Vossa Mercê. Era dado ao rei. Aí a burguesia lá em Portugal subiu e tal, ficou importante, e quis também ser tratada de Vossa Mercê. Aí o rei ficou bravo. E daí que surgiu então o tratamento Vossa Majestade. E o Vossa Mercê virou você, Vossum C, Vós me C, você, até que em Minas já é só C. Agora calcule, Vossa Mercê, 4 sílabas, C, uma, não é um grande progresso? Você vai, você fica, você fala, não é? Você sabe, né? Você sabe. Né? Eu achei curioso aí que em Portugal ainda usam o você, e você pensa que é como se fosse mais intimidade, não, ao contrário, é menos. Porque ele ainda guarda em Portugal esse sentido mais cerimonioso que o você tinha, dada essa sua origem, né? Então Agora, ainda fica. Eu queria perguntar, professor, aí já me referindo à nova ortografia, por que o ex, antes da palavra iniciada com H, continua com hífen e as outras não? Então, por exemplo, ex-herbário tem hífen. O ex-honrado senador, que não é mais, tem hífen. Agora, sem ser, não tem. Por que não, com H conservou o hífen? Você sabe? Sabe, essa questão dos prefixos é uma questão muito difícil de regulamentar. Porque eles são dinâmicos. Há alguns que já grudaram, vamos dizer assim, com a palavra que vem depois. Então, esses são escritos juntos. Outros ainda têm muita independência, ainda são formas reconhecidas como um prefixo. Aí você coloca o hífen. De modo que... Mas só na frente de palavras com H, sem ser H, sumiu. Pois é, sem dúvida que sumiu, foi até bom que já simplificou um pouco mais. Mas, de todo modo, as pessoas têm criticado muito a reforma por causa da dificuldade nas regras do hífen. Agora, eu digo o seguinte, qualquer um que fosse fazer aquela regra ia sofrer bastante, porque há essa questão da mudança das expressões, não é? Umas que já estão mais gramaticalizadas, como dizemos tecnicamente, outras menos, então menos automatizadas. Então é muito difícil você representar na língua escrita uma situação de mudança. De modo que ter paciência é abrir o vocabulário ortográfico e olhar lá. Mas não seria mais simples, tem hífen em todas. E acabou. Pronto. Porque aí não fica, tem, não tem. E tem uma frase que você chamou a atenção, que eu acho ótima, que eu acho que está até no telão, se não me engano. Olha aí. Remédio para libido. Como é que se tira o acento da palavra para? Ou se põe? Isso foi o Hilton Marx, que trabalha conosco aqui, que escreve um português impecável. Diz assim, você não sabe se é um remédio para parar a libido, remédio para libido, ou se é um remédio para libido. Não sabe se é a favor ou contra. Nesse caso, não faz falta o acento no para de verbo parar? Não, porque essa sentença, como todas as outras, ou essa expressão, nunca vem solta daquele jeito como está no telão. Sim, eu sei. Isso vem dentro de um contexto. Mas no jornal, pode vir no jornal um anúncio, remédio para libido. Pois é, mas aí vai depender da pessoa que tem ou não tem a libido, você não acha? Isso, mas é isso que me assusta. Imagina o velhinho que quer tomar um remédio para ter mais libido, ele olha e diz, para libido. Não quero.
Enfim, a nossa... Enfim, esse acento deu uma grande confusão, não? É. A falta do acento. O trema eu até concordo, porque realmente não tem muito sentido. Só que pinguim vai ficar pinguim. Vai Não ter que fica, não fica, não fica. Já Você vê, grudou, não tem jeito. você fala um pouco de italiano? Você fala, não fala? Fala. Você veja, o italiano fez uma reforma ortográfica há muito tempo. O que eles resolveram? Não há acento nenhum. Pronto, acabou. Agora você veja, é uma palavra com muitas... É uma língua com muitas palavras para paroxítonas. É. Você escuta, mas eu não sei se é dovrebero ou se é dovrebero para o verbo. Ué, você escuta falar e você aprende. Não é porque você não fala a língua que eu vou ter que encher o italiano de acento para facilitar a sua vida. Aprenda a língua. Quando você ouvir que é dovrebero, você sabe que é paroxítono. E não põe acento nenhum. Eu acho ótimo isso. Então, simplifica a vida. Não tem acento, tira fora. Talvez você tenha razão na questão do hífen, mas há algumas questões para a gente pensar, eu não vou me lembrar de exemplos agora, mas em alguns momentos isso poderá causar a mesma dificuldade do par. Provavelmente. Não é? Eu sei Mesmo não havendo libido. Quando não há libido, aí também não vale mais a pena Tá nada. O inglês é que eu acho uma língua... Aliás, o Bernard Shaw deixou uma parte da sua fortuna para fazer uma fundação para melhorar um pouco a escrita da língua, porque você fala de um jeito e escreve de uma maneira inteiramente diferente, né? Cough. Cough é com GH no final. Porque era assim como você está falando. Eles estão guardando a grafia do inglês medieval. Exatamente. Então, escrevia assim, não querem mudar. A mesma coisa o francês, né? Não querem mudar. E aqui, que muda bastante, as pessoas aí reclamam, né? Então, imagine, em inglês, por exemplo, é preciso você aprender letra por letra da palavra, porque não há uma regularidade na grafia. Além do cough, tem o enough, né? Então, é que aquele GH era uma velar expirada, enor, se dizia antigamente. Depois a palavra mudou, ficou enough, mas eles continuam escrevendo como falavam antigamente. Tem até um exemplo que eu não vou me lembrar da palavra fish, escrita de um jeito inteiramente diferente, porque é o F do cough, o I enfim, de cada uma das coisas que teria pronúncia diferente. E fica uma coisa estranhíssima. Agora, quer dizer, em português, na reforma, eu acho que ficou mais fácil escrever. Eu acho. Ficou mesmo, ficou mesmo. Agora, simplificou muita coisa. Fosse abolir todos os acentos. Talvez aí seria. Para alguns, então, paraíso. abolir a crase seria uma bênção. Talvez fosse mesmo. Ô, João, você perguntou tantas coisas para a Beth sobre a peça dela. Você não pergunta nada do meu livro. A gente está falando só do seu livro, mas eu vou perguntar. Tá bom, tá bom. Você sabe que, claro, isso também parte de um conhecimento, de uma intimidade que eu tenho com a Beth há muito tempo. Não, claro, claro. Mas eu espero que essa parabéns, intimidade... Obrigada. Eu espero que essa intimidade surja aqui, porque, como eu estou terminando de escrever um livro, eu vou aborrecer você bastante para saber o que está certo. Agora, você não precisa ler tudo isso aí não, viu? E gramática é como dicionário. A gente não lê tudo, né? Lembra daquela história do sujeito que ficou preso 30 anos. Quando ele saiu, disseram, mas coitado, você ficou preso lá. Não tinha nenhum livro para ler. Não, tinha sim um livro. E você gostou desse livro? Não, mudava muito o assunto. Que livro era esse? Era um dicionário. Toda hora mudava o assunto. Quer dizer, não é para ser lido, é para ser consultado, né? Há uma dúvida, consulta-se. Ainda bem que não deixaram a lista telefônica com ele. A lista telefônica. Tem muito personagem, mas não tem enredo. Ali não há enredo, seria bem pior. Agora, como é que se consulta o seu livro? Já que estamos falando aqui do próprio, como é que você consulta? Se você tem uma dúvida pontualizada, então há um índice de matéria no final. Você vai lá, olha aquele problema que está explicado ali, e aí você vai remeter à página. Está bonito nessa Normalmente foto. Assim, eu fiquei bonito, né? Isso era mais novinho, viu, João? Não parece. O Pinsky, que é o editor, não parece? Não, você continua novinho. Puxa, que susto! Então, eu mandei uma foto mais nova. É sempre assim que a gente faz, não é? É? Eu acho que é, não é? Eu não sei, mas estou aprendendo. Ué. Por exemplo, quando nós viemos aqui, o pessoal aí da maquiagem andou passando umas coisas.
na cara da gente. Não, mas ficou tão natural. Fiquei natural. Nossa. Depois eu quero que você me dê você prometeu vou lhe dar uma coisa para a Beth, eu também quero. Eu quero a gravação desse programa. Só. Mas com o maior prazer. Ah, bom. Pensei que ele fosse dizer, mas que cara de pau, hein? Não. A cara de pau está disfarçada pela maquiagem. Pela maquiagem. Então foi por isso. Mas Professor, é assim. como é que se pesquisa aqui? Então, se você tem o termo técnico, não sabe o que é onde você abriu. É o glossário de termos técnicos. Por Se você tem exemplo... Se você tem um problema que você quer saber como funciona na língua, aí você procura na continuação aí que tem o índice de matéria. Agora tem índice de uma matéria. coisa que as pessoas neurastênicas, como eu, às vezes, ficam meio obsessivas com isso aqui. Comparatistas, veja linguística histórica. Isso não é preguiça de escrever 2 vezes? Não, é porque se você a linguística histórica é complexa, são mais de 100 anos. E renovou e renasceu agora aqui no Brasil desde os anos 80. Então, como aquilo teve vários movimentos científicos, se você dispersar aqueles movimentos como comparatista, neogramáticos, estruturalistas, pelo índice, você não vai dar a visão do conjunto. E o carinha se sente roubado, tudo. não é? Perfeito. Então é Quer isso. dizer, é só... metalíngua, maravilha. Não é meta-a-língua, é metalíngua. Aí já estamos entrando no perigoso terreno da pornografia. Não, pornografia não tem essa entrada, pornografia. Olha só, endófora, veja, voricidade. Foricidade. Essa eu vou ver, porque essa eu não tenho a menor ideia do que se trata. Você usa o tempo todo palavras fóricas, palavras que retomam uma coisa que você já falou. Tão simples. Né? O Jô Soares tem um programa. Ele faz esse programa há mais de 20 anos. O ele retoma Jô Soares. Prático, né? Isso chama-se foricidade. Retoma. Ou então você antecipa uma coisa que vai dizer na frente também. Você vê, eu nunca li o seu livro, eu já sabia disso. E você já sabe. Não, e mesmo sem ler o livro, você usa o português com toda adequação. Não é por estar aqui na sua presença. Ah, muito obrigado. Sou Fico Jô Soares. feliz. Não é por É bom, estar na sua presença. é bom que a gente conheça as ferramentas que a gente usa, né? Pois claro. A razão desse livro está exatamente no que você acabou de falar. Nós aprendemos a falar em casa, quando somos crianças. Aprendemos a língua falada. Depois, na escola, aprendemos a língua escrita. E aí, somos apresentados à língua do Estado, que é o padrão culto. Bom, da língua portuguesa. Agora, quando você aprende a falar, a sua mente trabalha de um modo incrível para conseguir dominar esta realidade humana tão complicada como é a língua. Porque é extremamente complicado. A gente fala o tempo todo, escreve, lê, tudo bem, mas vai pensar um pouco. Como é que eu solto uns sons aqui, este aparelhinho aqui grava, vai aí para o ar, as pessoas escutam esses sons e entendem o que eu estava pensando. Mesma coisa você. Isso não é um milagre? Porque o som são os barulhos, os ruídos. Como é que nós ligamos a esses ruídos umas tantas ideias? O professor, por exemplo, tem línguas que são mais apropriadas para a filosofia, como o grego antigo e o alemão, pelo fato de repente, juntarem tudo numa palavra só. Né? Não é por isso. Não facilita a expressão do Selbstverständlichkeit, a coisa que se explica por si mesmo. Para falar assim em português, a quantidade de palavras é enorme. Em alemão é uma só. Não, é porque há muitos filósofos que escreveram em alemão, muitos filósofos que escreveram em grego. Mas os nossos colegas que têm descrito as línguas dos índios, aqui no Brasil, mostram que eles têm concepções, por exemplo, sobre numeração, quantidades, altamente sofisticadas. Mas como eles não escrevem, claro. a gente não vai dizer que aquela língua é boa para filosofia. Seria, se eles escrevessem. Porque são as chamadas línguas bárbaras, né? Alemão, inglês e tal. Então, aí também o originalmente... bárbaro também tem um sentido que se perdeu. Bárbaro quer dizer o que balbucia, então sabe mal falar a língua. Era isso. Depois você tomou esse outro sentido de não civilizado, mas não é esse o sentido, não. Não, no sentido da época dos romanos que
cara chegava só não blá, falavam, blá. não falavam latim, isso aí é um bárbaro, está balbuciando, não fala a minha língua, né? Então, como esses eram os germanos, e entre outros, então diziam que os germanos eram os bárbaros, no sentido de gente brutal, sem civilização. Bah, as palavras mudam de sentido, né? Mas uma coisa que eu fiz nessa gramática foi justamente levar as pessoas a pensarem sobre o uso que elas estão fazendo o tempo todo. Cada vez que eu escrevo ou que eu falo, a minha mente trabalhou muito. E o nosso trabalho de linguistas é explicar, ou tentar explicar do que se sabe, que não se sabe tudo, tentar explicar o que aconteceu na sua mente, na sua inteligência, quando você produziu uma dada expressão. É isso que é o interesse maior da linguística, é você explicar como a mente funcionou. Por exemplo, estava conversando com uma das suas auxiliares. Você veja como é que é como é a nossa língua e outra língua qualquer. Uma pessoa bate na minha porta e fala, dá licença, e eu falo, pois não. E a pessoa entra. Mas eu falei, não. Ou então vem um aluno no fim do curso, um aluno que não estudou direito, e fala, professor, e aí, eu passei de ano? Eu falo, pois sim. Eu falei, sim, mas era não. Isso é que é preciso ser explicado, e que eu explico aí. Então, Pois não, quer dizer sim. sim. E pois sim, Quer dizer não. quer dizer não. Veja lá. Em Portugal também? Ou também? Mesma coisa, mesma coisa. É? Isso aí não é diferente. Isso É não é igualzinho. diferente. O que é diferente das duas modalidades são as inferências que são feitas. Quer dizer, quando nós falamos, nós não estamos colocando só no ar alguns sentidos que não foram antes elaborados na nossa mente. Que nós temos uma linguagem interna, conosco mesmos, antes de pôr a linguagem no ar, através dos meios físicos, e falando, ou então escrevendo. Então, você veja o modo como a gente, ao falar, revela que fez várias comparações e analisou a situação, inferiu algumas coisas daquela situação e aí pôs aquela expressão no ar, aconteceu um enorme trabalho mental prévio. O trabalho da linguística é mostrar que trabalho é esse. Bom, professor, uma aula, além de um papo maravilhoso, eu conversei com o professor Ataliba T. de Castilho, que está lançando a nova gramática do português brasileiro pela editora Contexto. Professor, muito obrigado. Obrigado, de verdade. Daqui a pouco a gente volta. Bravo!